Olá, 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 tudo bem? Entrando ao vivo depois de muito tempo. Faz um mês e meio que eu não entro nessas lives de Tira Dúvida. Então estamos voltando hoje, na sexta-feira. Vão sendo bem-vindos, vão colocando suas perguntas, vão mandando um aviãozinho para todo mundo. Hoje vai ser uma live bem curtinha, de meia hora só, para a gente bater um papo, porque depois eu vou acabar de fazer meu exercício de sexta-feira que eu ainda não fiz. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Final de semana chegando, Dia dos Namorados chegando, tudo organizado já. Quais são os planos de vocês? Nós provavelmente vamos jantar em algum restaurante, não combinamos ainda, mas não no domingo, que é muito cheio, né? E aí, pessoal? Assistiram a live com a Bia, que a gente fez na quarta? Foi bem legal, né? Um bate-papo interessante. Para quem não viu ainda, ela tá no post, né? Tá no feed ali, desculpa. Que daí para todo mundo poder ter acesso. E as perguntas estão chegando. A primeira delas é se Pilates é bom fazer quando está fazendo quimioterapia. Todo exercício é bom, tá? A gente sabe, eu fiz um post sobre isso. Exercício é fundamental, independente do momento em que a gente está. Pré-diagnóstico, pré-cirurgia para quem precisa operar, durante a quimioterapia, mesmo para aqueles pacientes que estão com uma doença bastante avançada e que já estão mais acamados, exercício ajuda. Claro que a gente vai adaptar os tipos de exercício para cada momento, tá? Mas sim, exercício faz toda a diferença e tem um post do mês de abril, se não me engano, ou março, que eu falo exatamente sobre isso. Gostaria de saber se um paciente oncológico pode fazer micropigmentação. Essa pergunta da sobrancelha vem praticamente todos os dias. É bem importante falar sobre isso, né? Então, a micropigmentação da cirurgia, ela entra no mesmo quadro da tatuagem, tá? Porque micropigmentação acaba sendo um tipo de tatuagem, né? E qual que é o risco? O risco é de infecção. Porque tanto na tatuagem como na micropigmentação, acaba ocorrendo pequenas lesões de pele. E durante a quimioterapia, quando se está com as defesas baixas, as bactérias que vivem na nossa pele, que todo mundo tem bactérias na pele, podem se aproveitar dessas microlesões e causarem uma infecção. Por isso que não pode fazer durante a quimioterapia. É por isso que não pode fazer tatuagem, é por isso que não pode fazer micropigmentação, é por isso que quando vai fazer a unha não pode tirar a cutícula, pelo risco de infecção, tá? Porque a nossa pele ela é lotada de bactérias, de todo mundo, e a gente precisa ter essas bactérias para o funcionamento normal, elas servem como uma barreira de proteção. Tá? Então, pequenas lesões, essas bactérias podem se infiltrar na pele e causar infecção. Vamos lá. Minha mãe fez quarta química, umas bolhas no pé dela. O que seria? Não faço a mínima ideia, Vivian. Tá? Tem que dar uma olhada. Pode ser lesões de pele, pode ser até questões relacionadas com infecção. Precisa ser avaliada pelo médico. Tá? Aqui eu não posso fazer análises individuais, vocês sabem disso. E é impossível, né, saber o que seria uma bolha no pé. De uma forma geral, quimioterapia não tem relação com bolhas. Tá? Mas quimioterapia diminui a imunidade, isso pode ficar mais fácil de fazer infecção. Tenho sentido muitas dores nos membros e câimbras, porque, não sei, Tassiane, mesma coisa, tá? Tem que fazer avaliação com o seu médico. Câimbras pode ser causado por muitas coisas. Algumas quimioterapias, tá? Não só quimioterapias, mas também hormonioterapia, como o anastrozol, eles causam dores musculares, tá? Eles causam realmente alguns sintomas bem desagradáveis e que não tem uma explicação mais concreta, tá? Que provavelmente está relacionado com toxicidade do tratamento aos nervos periféricos, então aqueles nervos que sentem, né, que dão a sensibilidade, mas sim tem algumas químios e alguns hormônios que podem dar esse desconforto. O que ajuda quando esse desconforto, essas câimbras são secundárias ao tratamento? Exercício físico, boa hidratação, massagem e alguns
analgésicos, né, e relaxantes musculares. Sempre lembrando que medicações precisam ser tomadas com orientação do seu médico e pode ter interferência no tratamento. Leiomiossarcoma, agora vou fazer radioterapia. Esse é o tratamento indicado, Adriano. Tá? Eu não faço análise de casos por aqui. Tá? Eu falo sempre em conceitos gerais. Alguns casos de leiomiossarcoma, sim, tem indicação de fazer radioterapia. Né? Vai tudo depender, mas tem que conversar com o seu médico para ter esse entendimento. Tá? Quem quiser a minha avaliação médica, eu estou à disposição, mas aí a gente faz isso numa consulta formal. Passo o contato da minha secretária e a gente agenda uma consulta, sem problema nenhum. Docetaxel pode causar dor nas pernas? Pode. Docetaxel, paclitaxel, tá? Que é a outra quimioterapia da mesma família. São os principais, eu acho, relacionados com esse sintoma das dores, né, nos membros. A radioterapia tem muitos efeitos colaterais. A radioterapia tem efeitos colaterais locais. Tá? A radioterapia sempre vai ter o seu efeito localizado, por exemplo, está fazendo para a mama, vão ser efeitos localizados naquela região da mama. Está fazendo para colo uterino, vai ser na região da pelve. Está fazendo para pulmão, vai ser para aquele local do pulmão. Está fazendo para o osso, vai ser naquele local do osso. A radioterapia não tem efeitos sistêmicos. Tá? Os principais efeitos são mais localizados, relacionados, né, com talvez queimaduras, porque a radioterapia utiliza algum tipo de energia, né, para levar à morte das células. Então, normalmente está relacionado, né, com essas queimaduras. Na pele não costuma acontecer muito, tá? Não é que não pode acontecer, mas não costuma. O maior cuidado, o maior desconforto normalmente são em localizações que pegam mucosa, como por exemplo, está fazendo uma radioterapia para o câncer de cabeça e pescoço, de garganta, então vai queimar a região da boca, da orofaringe, então vai ter desconforto para se alimentar. Para a região ali do colo uterino pode pegar bexiga, então vai dar dor, ardência para urinar, pode pegar a região do intestino ali do final, do reto, pode dar sangramento, tá? Mas sempre são sintomas adversos localizados. A radioterapia normalmente costuma ser muito bem tolerada, tá? Não tem maiores dificuldades na maioria dos casos. Paclitaxel causa sangramento? Nenhuma quimioterapia por si só causa sangramento. O que pode acontecer é que o tratamento leva a uma diminuição das plaquetas, tá? E essa diminuição das plaquetas pode causar sangramento. Tem algumas quimioterapias que interferem na relação, assim, dos fatores dos vasos sanguíneos, tá? Como, por exemplo, o bevacizumab, que é o Avastin, ele está relacionado com a questão de vaso sanguíneo. Então, sim, ele, né, teria um risco aumentado para sangramento, né? É uma complicação a gente ficar atento, tá? Mas a químio, quando a gente tem sangramento causado pela químio, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a relação com plaquetas e a parte de coagulação. Tem alguma medicação para gripe? Tem que conversar com o seu médico, tá? Não posso fazer prescrição de medicação, orientação de uso de medicações por aqui, mas de uma forma geral é bem seguro, não tem maiores dificuldades. Verdade mesmo que quimioterapia pode causar dores musculares, acabamos de falar sobre isso. Eu estou talvez um pouquinho atrasado aqui nas perguntas, né? Estou botando para cima. Quando as bolhas que foi falado tem a ver com sintomas de ansiedade, chama de desidrose, minha irmã deu. Desidrose é uma alteração dermatológica, né? Não, são pequenas bolinhas d'água que podem dar em extremidades, como mãos, pés, mas é uma coisa muito mais da dermato. Não sei se tem relação, não sei se tem a ver com ansiedade, isso realmente é algo que eu não estudo, mas é bem diferente de bolhas, né, tipo queimadura ou perda da pele, por exemplo. Vamos ver. Vi que tem novidades para quem tem HER2 negativo, assim, também seriam para quem é triplo negativo. A gente tem muita novidade, né? Saiu agora no Congresso Americano de Oncologia, que é o principal congresso do mundo da onco. São estimados mais ou menos 30 mil oncologistas presentes, mais todos aqueles que estão à distância, então é um número bem grande. No grande trabalho apresentado, né? Eu até coloquei um post no feed sobre ele. Foi o uso de uma medicação para mulheres que tinham HER2 baixo. Né? Eu até fiz bastante post sobre isso. A grande questão é que essas mulheres com HER2 baixo, antigamente elas eram classificadas como HER2 negativo. Então nós estamos criando um novo grupo de mulheres.
né, com câncer de mama. O que é o triplo negativo? Vamos voltar nesse assunto, né, como o câncer de mama é uma doença muito frequente por aqui. No câncer de mama, a gente avalia a presença de receptores hormonais, então receptor de estrogênio e de progesterona, então são 2 receptores. Quando eles são positivos, a gente pode fazer a hormonioterapia. E a gente avalia o HER2. Quando ele é negativo, então nós temos o chamado triplo negativo. O que acontece é que agora, para considerar o HER2 negativo mesmo, é só quando ele for 0. A gente classifica ele em cruzes, né? 3 cruzes é o autoexpressor. 2 cruzes, 1 cruz e 0 antes eram negativos. Hoje, o 2 cruzes e 1 cruz, eles são considerados baixo expressor, com uma nova medicação. Tá? Então, provavelmente, algumas mulheres que eram triplo negativo deixarão de ser triplo negativo e passarão a ser HER2 baixo. Essa é a importância desse estudo. Tá? A gente está criando um novo grupo de mulheres com câncer de mama. A quimioterapia branca também cai o cabelo, depende de qual é a quimioterapia branca, tá, pessoal? Vocês chamam como branca, mas a grande maioria das quimioterapias, elas têm a coloração branca, tá? E pode ter mais do que uma. Por exemplo, o paclitaxel, docetaxel, costuma ter alguma queda de cabelo, mas não é uma queda um pouco diferente da queda da doxorubicina, que é a quimio vermelha, não costuma cair tudo de uma vez só. Então, costuma ter períodos em que o cabelo cai mais, ele nasce, depois ele cai de novo, né? Às vezes não chega a cair todo, então vai depender de qual é a chamada quimioterapia branca, tá? A quimioterapia vermelha, que é a doxorubicina, essa sim acaba caindo, né, praticamente 100% do cabelo em todas as mulheres. Óbvio que na oncologia, como na medicina, nunca existe o sempre e o nunca, né? Tem aquela exceção, pode ter algum caso, mas eu confesso que eu nunca vi uma mulher que tenha feito a quimio vermelha, então a doxorubicina, que não tenha caído o cabelo. Pessoal, só um segundinho que eu vou botar meu celular para carregar, senão vai acabar a bateria, eu já estou voltando aqui. Pronto, estamos de volta. Vamos lá. Keytruda para triplo negativo. Keytruda, o nome é o nome de farmácia, né? Mas o nome da molécula se chama pembrolizumab. Ela é uma imunoterapia que está aprovada para diversos tipos de câncer, tá? Realmente a imunoterapia foi uma grande mudança no cenário da oncologia. Começamos no melanoma, depois câncer de pulmão, e assim se expandiu. E no câncer de mama, a imunoterapia está chegando. Nós já tínhamos uma imunoterapia aprovada para a doença metastática que se chama atezolizumab, e agora a gente tem o Keytruda sendo aprovado tanto na doença metastática como na neoadjuvância, aquele tratamento antes da cirurgia. Tá? Então, sim, Keytruda acabou de ser aprovado, então está num processo, aquela parte administrativa de precificação e coisa que demora normalmente uns 6 meses antes de realmente estar em uso na prática clínica, mas está chegando aí sim. O que difere a quimio vermelho, branca, amarela? Tem alguma coisa a ver com FOLFOX, FOLFIRI? Na verdade, são tipos diferentes de quimioterapia. A gente tem, né, uma grande... Não é que nem dizer qual que é a diferença entre os antibióticos. Cada um vai ter a sua indicação, cada um vai ter a sua forma de ação, né? FOLFOX, FOLFIRI são siglas de protocolos de quimioterapia. Tá? Não tem como abordar todas elas, porque são muitas quimioterapias diferentes que existem. A Márcia, eu sempre deixo para o meu médico. Não sei muito bem do que a Márcia está falando. Luísa, parabéns pelo conteúdo didático. Muito obrigado. Fico muito feliz que eu tenha conseguido ajudar vocês, que eu tenha conseguido trazer algumas informações, que é importante. Eu realmente acredito que nós precisamos melhorar muito a comunicação médico-paciente e a educação do paciente, né, das pessoas em relação a temas de saúde, para que a gente... Eu vejo que a gente tem muita dificuldade nisso, de entendimento do que está acontecendo, de entendimento sobre as doenças, de entendimento sobre fatores de risco que levam às doenças, né? Até mesmo a questão de a gente criar aquela consciência de questionar a nossa equipe de saúde do porquê que as coisas estão sendo feitas. Muitas vezes a gente não sabe. Eu recebo muitas perguntas de pessoas que estão fazendo tratamento e não sabem porquê, não sabem qual é o objetivo. Então eu realmente tenho um sonho de tentar trabalhar e melhorar
a questão de educação em saúde, né, para as pessoas. Eu acho que isso pode fazer toda a diferença. Quero fazer um projeto de alguma forma, não sei ainda como, por enquanto tenho utilizado então esse canal para tentar esclarecer um pouquinho. E já agradeço a todos que estão sempre participando, que estão sempre interagindo, mandando mensagem, encaminhando os posts, né? Eu fico muito contente com isso, porque de alguma forma eu consigo ajudar, né, cada um de vocês, que muitos, a grande maioria, para não dizer 100%, que a gente não se conhece pessoalmente, mas acaba tendo algum grau de interação e até de impacto na vida das pessoas, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Vamos ver. Em quais situações pode ser usada a imunoterapia? Flávia, hoje a imunoterapia ela está assim, muito difundida. Se eu não estou muito enganado, tá? Eu estou chutando de cabeça, mas só aquela medicação que eu falei antes, que é o Keytruda, que é o pembrolizumab, ela já tem mais de 20 indicações diferentes. Então, assim, são muitas mesmo. A gente tem que avaliar caso a caso e provavelmente a imunoterapia vai estar presente no tratamento de praticamente todas as pessoas de alguma forma, eu acredito, tá? Em combinação com quimioterapia, em combinação com outros remédios, a gente está estudando isso. E a grande maioria dos estudos hoje acabam trazendo a quimioterapia de alguma forma, né? em algum ponto. SUS ainda não libera o Keytruda ou logo será liberado pelo SUS? Eu não trabalho no SUS, tá, pessoal? Então eu não sei dizer, mas acredito que não está disponível, não. São medicações bastante caras, a imunoterapia. Até onde eu sei, não está disponível, mas como eu não trabalho, posso estar passando alguma informação não tão correta, tá? A Tássia mandando elogio, muito obrigado. A Adriana também, e a Viana, as pessoas estão sempre ali interagindo comigo, mandando mensagem, já mando um beijo para vocês e obrigado a todos, né, sempre pelas palavras de carinho. A professora Jana foi exatamente a sua abordagem que me levou a seguir sua página, quando muito bom, estou com vocês. Ah, perfeito, isso aí. A gente precisa conversar, e conversar de uma forma aberta, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de perguntar para o seu médico porque têm medo da resposta. Eu já ouvi de muitas pessoas assim, que estão sentindo uma coisa, por que tu não procurou antes ajuda? Porque eu tinha medo do que estava acontecendo. Como se fazer o exame, como se perguntar, fosse colocar a doença, fosse causar a doença. Mas a doença já está ali. A gente precisa saber o que está acontecendo para poder encarar ela e tratar. Buscar o melhor tratamento. Simplesmente varrer para baixo do tapete não vai ajudar. Não vai modificar a situação que já está acontecendo. Dr. Juliano, o senhor aconselha o paciente que está fazendo quimioterapia a fazer o protocolo com antibiótico para evitar a febre, que na maioria das vezes acontece? Eu desconheço qualquer protocolo com antibiótico obrigatório, tá? Realmente desconheço, não sei do que exatamente tu está falando. Eu não utilizo antibiótico no escuro. Tá? Tem que saber qual que é o motivo. De uma forma geral, quimioterapia não tem indicação de fazer antibiótico. A gente vai utilizar caso ocorra alguma infecção. E nós temos que estar muito atento em quem está fazendo quimioterapia tem sinais de infecção. Qual que é o primeiro sinal? Febre. Tá? Febre sempre é algo preocupante e o seu médico tem que estar sabendo se aconteceu febre. Ah, é sábado, 3 da manhã, não importa, pega o telefone e liga para ele, ele precisa saber. Tá? Os meus pacientes todos têm o meu telefone pessoal e estão todos orientados que aconteceu febre, eu preciso saber. Às vezes a gente não vai fazer nada, eu vou dizer, olha, toma um remédio X, toma um remédio Y, vamos observar mais um pouco, mas o médico tem que saber o que está acontecendo. Porque embora seja raro, pode ser algo preocupante e perigoso. Imunoterapia, tratamento paliativo ou não? Depende de qual que é a indicação, né, Adriana? E essa questão assim, do tratamento paliativo, desses termos, eu acho que a gente vai precisar reabordar eles em breve. Em teoria, tá? Se tem algum médico paliativista aqui me ouvindo, ou alguém que trabalha com cuidados paliativos, por favor, feche o ouvido, porque eu vou falar agora, porque pode até doer. Assim, tratamento paliativo seria algum tratamento para aquela doença que não tem cura.
a questão toda, principalmente na oncologia, que com a imunoterapia, talvez esse conceito de cura está mudando muito. Eu tenho um post que eu falo sobre isso e vou dar um exemplo. Paciente com câncer de pulmão metastático, em teoria, é uma doença incurável. Ponto. A grande maioria dos pacientes, nós vamos usar imunoterapia. E hoje a indicação é de usar 2 anos, né, de uma medicação chamada pembrolizumab, que nós vamos discutir se vai fazer ela com químio ou não, e após 2 anos para. Mas por que para? Porque talvez seja o suficiente de tratamento. E a gente vai ficar acompanhando esse paciente. E existe uma forte evidência que talvez essa doença não volte a se manifestar. Ah, doutor, mas continua aparecendo no meu exame. Tá bom, deixa aparecer no teu exame, mas não está crescendo, está parado. Talvez seja só uma cicatriz ali. Então, a doença, câncer de pulmão, que seria algo incurável, será que ela vai continuar sendo considerada realmente incurável? Agora, em relação à imunoterapia, mais uma vez, ela está aprovada na neoadjuvância. Neoadjuvância é aquele tratamento antes da cirurgia, né? Para câncer de mama. Agora estamos discutindo muito a imunoterapia na neoadjuvância de câncer de pulmão. Então, já está aprovada para o tratamento pós-cirurgia no melanoma. Então, nesse momento, nós vamos estar utilizando ela, né, para diminuir a chance da doença voltar. Então, não é algo considerado paliativo. Então, a imunoterapia pode ou não ser um tratamento paliativo. Vamos ver. Tecentriq é uma outra imunoterapia. Tá? Então, tem muitas indicações. Então, vamos ver se a gente tem alguma outra coisinha. Quando se retira o tumor, as químios são para tratar as células, pois o câncer já foi eliminado. O que acontece? Quando a gente opera um tumor, vamos pegar um exemplo de um câncer de intestino. Eu sempre falo de mama, né? Então vou mudar. Vamos pegar um câncer de intestino. Vai lá e tu resseca ele, tu tira toda a doença visível. Por que a gente indica quimioterapia em alguns casos? Porque nós não sabemos se pode ter sobrado alguma célula, tanto no local, ou mesmo que tenha caído na circulação e que está pelo corpo. É o que a gente chama de micrometástase, algo que a gente não enxerga. Tá? Então a gente propõe um tratamento, que geralmente é por um tempo limitado. No caso do câncer de intestino, eu até coloquei no story hoje, é por 6 meses, casos individualizados a gente já está às vezes fazendo 3 meses, com o intuito de matar possíveis células que estejam na circulação, que tenham ficado no corpo, que não foram retirados com a cirurgia. Isso que nós temos que lembrar, a cirurgia vai retirar tudo que é visível, mas a gente não sabe se pode ter sobrado alguma célula no corpo, tá bom? Antibiótico para infecção bacteriana. Sim, antibiótico, né, como o nome já diz, é anti, né, contra. Biótico tem a ver com bactéria ali, né, é contra a infecção de bactéria, assim. Procurei ajuda no PS, mesmo os exames de rotina estarem normais. Eu acho que eu perdi talvez um pedaço da pergunta, até eu vou voltar aqui. Vou pulando, por favor, coloca ali embaixo de novo. Foi quando descobri câncer de ovário, não podemos ter medo de buscar ajuda, exatamente. Né? Quem melhor conhece o nosso corpo do que nós mesmos, né? Às vezes a gente percebe que tem alguma coisa errada e é nesse momento que a gente precisa realmente buscar auxílio, buscar um médico, entender o que está acontecendo. Né? Às vezes não é numa primeira consulta que a gente vai chegar a todas as conclusões, às vezes precisa ser feita uma investigação, acompanhar, né, possíveis sintomas, acompanhar possíveis situações que venham a acontecer. Tá? O que o senhor acha do uso de gemcitabina e cisplatina para câncer de pâncreas que rescindiu? É uma das indicações. Tá? Já falei, pessoal, eu não posso fazer análise de casos individuais. Quem quiser a minha análise médica, estou à disposição, mas aqui eu não posso fazer. Tá? Quando o câncer de mama não pode operar, por quê? Provavelmente o câncer de mama talvez seja metastático. Né? Se a gente já tem doença metastática, não tem indicação de retirar a mama, de operar aquela lesão, porque vai continuar tendo câncer em outros locais. Tá? De uma forma geral, lembrem aquilo que eu sempre digo, oncologia tem muita individualização. Oncologia tem muito de olhar caso a caso, tá? Mas de uma forma geral, a doença metastática, independente de qual seja o sítio, a gente não trata com cirurgia. Tá?
Pessoal, eu tenho mais 5 minutinhos, tá? Então, porque depois eu tenho um compromisso às 18 horas, e eu tenho que me deslocar até lá. E é um compromisso meu mesmo, que é fazer um exercício hoje, que eu espero que todos vocês façam também, porque faz toda a diferença, né? Fazer exercício diminui diversas doenças, inclusive o câncer. A gente sabe que quem faz exercício tem um risco menor de ter câncer, principalmente pelo controle de outras doenças, né, como a obesidade. O tratamento paliativo deveria ser para todos com câncer que faz uso de quimio ou rádio. Ajuda muito na questão dos efeitos colaterais e colabora até mesmo com um acompanhamento. É verdade, concordo plenamente. Todo paciente que tem um diagnóstico de câncer, e a gente sabe isso, em câncer metastático, tá? De pulmão, por exemplo, já foi estudado, é que ter um acompanhamento, ter os cuidados paliativos junto, aumenta não só a qualidade de vida, mas tempo de vida das pessoas. Tá? Então, sim, vamos usar, né, pacientes com câncer metastático têm indicação de cuidados paliativos. E às vezes cuidados paliativos nada mais é do que um acompanhamento. Não significa que tu não vai fazer tratamento para a doença, mas tu vai ter um olhar global, né, para todo o corpo e para todos os sintomas que podem estar acontecendo. Se sobrou alguma, acho que a microcélula após a cirurgia que o endocrinólogo determinou com quanto tempo... não tem como saber. São perguntas que não têm resposta, né? Com quanto tempo uma doença pode recidivar? Não existe. O que a gente sabe é que quanto mais próxima do momento do tratamento ali da cirurgia, maior é o risco. O que significa isso? Passou 6 meses, o risco é X. Passou 1 ano, já é menos. Passou 2 anos, é menos ainda. Passou 3 anos, menos ainda. Então, quanto mais nós nos distanciamos daquele momento do diagnóstico, né, ou do tratamento, em si só, menor vai sendo esse risco. Mas ele nunca vai ser zero. E eu sei que isso choca muita gente. Mas, infelizmente, independente do tratamento que se faça, a gente nunca vai ter 100% de certeza. Infelizmente, quem teve um diagnóstico de câncer vai sempre ter que conviver com um pouco de incerteza. É ruim? Sim, é péssimo. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas é óbvio, como já falamos várias vezes, quanto mais precoce o diagnóstico, menor é a chance da doença voltar. E quanto mais a gente se afasta, menor é a chance da doença voltar também. Tá certo? Eu vou responder uma última pergunta de câncer de pulmão por hoje, tá? E daí eu vou ter que me despedir de vocês. Câncer de pulmão com mutação de GFR, tá? Pode tratar com terapia-alvo, também faz imunoterapia. Isso é bem interessante. Mutação em GFR é uma alteração específica na célula do câncer, está muito relacionado com os cânceres de pulmão de quem nunca fumou, de pessoas que nunca fumaram. E nós temos um remédio específico, então é o que a gente chama de terapia-alvo, contra essa mutação. Esta é uma população, né, um tipo de tumor que a imunoterapia parece que não funciona. Tá? A imunoterapia ela fica como uma das nossas últimas escolhas, né, no tratamento dos pacientes com câncer de pulmão quando a gente tem essas mutações. Tá? Beleza, pessoal. Muitas perguntas. Olha, tem muita coisa que acabou ficando para trás. Eu peço desculpa por não conseguir responder, mas realmente eu preciso encerrar por hoje. Foi legal voltar a ter esse papo, né? Fazia tempo que a gente não fazia, mais ou menos 1 mês e meio, mas está voltando aos pouquinhos. Já vou fazer um aviso para vocês, tá? Segunda-feira vai ter uma live com uma nutricionista, a Alice, ela mora nos Estados Unidos e fala muito sobre nutrição na oncologia. Vai ser muito legal, espero todos vocês às 8h30, tá? Provavelmente amanhã eu vou fazer a divulgação oficial, mas espero todos vocês lá, vocês estão sabendo em primeira mão, ninguém sabia disso ainda. Tá? Segunda-feira, 8h30, vou conversar com a Alice sobre nutrição e oncologia. Um beijo a todos, obrigado por quem participou, por quem enviou as mensagens, sempre é muito legal. Tchau, tchau.